Olá, eu sou Felipe e hoje nós vamos falar sobre os animais. E para começar a falar sobre os animais, primeiro nós precisamos saber como eles surgiram. Então, puxa a vinheta! Os animais surgiram provavelmente por conta de dois fatores: a energia e a cooperação. E para entender isso, vamos imaginar que o Felipe Castanhari é uma célula procarionte e o Átila é uma célula eucarionte. E um belo dia, Felipe Castanhari estava indo para sua cozinha. Porém, ele só encontrou uma maçã que sua membrana celular produziu para ele. Então, com essa maçã, ele só conseguiu ter a energia para produzir um vídeo por mês, porque ele está muito ocupado coletando outras maçãs com sua membrana celular. Felipe Castanhari continuou por anos sobrevivendo somente com aquela maçã que ele conseguiu caçar. Já Átila, como é mais inteligente e é um biólogo pesquisador, contratou uma mitocôndria para produzir mais maçãs para ele. Então, toda vez que ele vai para a cozinha, ele encontra 5 maçãs. E com essa energia gerada pela mitocôndria, Átila conseguiu entrar numa faculdade para ser biólogo pesquisador, porque ele não precisava ficar tanto tempo caçando. E com isso ele consegue postar 2 vídeos por semana. E com mais energia ainda, o Átila consegue contratar o Estúdio 42. Assim, o Átila vai só se especializar em fazer vídeos e quem vai editar vão ser eles. E essa relação ecológica entre o Átila e o Estúdio 42 vai começar a complexidade dos organismos multicelulares. Infelizmente, o canal Nerdologia não foi o primeiro organismo multicelular que surgiu aqui na Terra, mas bem que poderia ser. Mas esse papel foi provavelmente de um organismo chamado Dickinsonia, que viveu no período Ediacarano, que pariu, que nome horroroso, Ediacarano, que começou há aproximadamente 635 milhões de anos atrás. Mas enfim, vamos parar de falar de organismos com nomes obscenos e vamos começar a falar sobre o primeiro filo dos animais, o filo Porífera. Então, puxa a vinheta! Para entender esse primeiro filo dos animais, nós precisamos primeiro entender o que é um filo. Você me pergunta, filo? O que seria um filo? Seria o Ricardo Milos animal? Não, definitivamente não é o Ricardo Milos. Filo é uma classificação para certos grupos de animais. E para entender isso, vou chamar minha pequena amiga, a Tabela. Olha a Tabela vindo! Ai, caralho, tá ficando apertado aqui! E como vocês podem ver, essa tabela classifica uma raposa em seus respectivos domínio, reino, filho, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ou seja, os 3 domínios são as 3 classificações com o maior número de seres vivos, e eles são, respectivamente, Arqueia, Bactéria e Eucária. Logo depois vem os 5 reinos, os reinos animal, vegetal, fungos, protistas e moneras. E cada reino tem vários filos, e cada filo tem várias classes, e cada classe tem várias ordens, e vai indo assim como se fosse uma árvore genealógica que partiu de um ancestral comum. E agora que isso está explicado, eu posso começar a falar sobre o filo Porífera. Os poríferos pertencem obviamente ao filo Porífera e são popularmente chamados de esponjas. São animais aquáticos e na maioria das vezes vivem em ambientes marinhos, embora também podem existir espécies de água doce. Os indivíduos adultos são sésseis, ou seja, vivem fixados em substratos, como rochas e conchas. Os poríferos são heterotróficos e filtradores, ou seja, eles filtram a água para capturar seu alimento e dependem de ingerir outros seres vivos para sobreviver. Vulgo, o Bob Esponja precisa comer um monte de hambúrguer de siri por dia para ficar bem alimentado e não morrer de fome. E para se alimentar, eles realizam trocas gasosas e excreção com a água pela superfície do corpo. E traduzindo para a linguagem das ruas, o Bob Esponja simplesmente filtra hambúrgueres de siri na água do mar. Eles possuem organização corporal muito simples, ou seja, não apresentam nenhum tipo de órgão nem tecido. E umas espécies de esponjas são assimétricas, ou seja, não existe nenhum plano de corte imaginário que divida o corpo desses animais em metades iguais.
Esses animais já foram utilizados como esponjas de banho e atualmente também são pesquisados por materiais que podem curar doenças. As esponjas podem se reproduzir assexuada, ou seja, sem sexo, ou sexuadamente, ou seja, com sexo. Na reprodução sexuada, os gametas masculinos denominados espermatozoides são liberados na água, enquanto o gameta feminino chamado óvulo fica retido no corpo, onde é fecundado, ou seja, a fecundação é interna e gera uma larva que se locomove até encontrar um local onde possa se desenvolver em uma esponja do tacécel, ou seja, vive fixo ao chão ou algum outro substrato. Assim, o desenvolvimento é indireto. E na reprodução assexuada é quando um pedaço da esponja simplesmente cai e vira outra esponja. A mesma coisa quando você vai plantar uma batata, corta ela em duas e nasce duas plantas de batata. E agora que não tem mais nada para falar sobre esses organismos bem chatos que não fazem nenhuma, agora vamos começar a falar sobre coisa mais interessante, sobre os quinidários. Então, esse vídeo infelizmente vai acabando por aqui. Porque se eu fizesse esse vídeo completo, ele ia ter uns 25 minutos e ia estar muito fora do padrão do canal. Então eu decidi dividir esse tema em partes. Essa é a primeira parte, onde eu falei sobre o primeiro filo e como eles surgiram. E nas outras partes eu vou completando o reino dos animais, já que o reino dos animais é um assunto muito complexo e tem muita coisa para falar sobre. Então, por enquanto, dê like no vídeo, comente se você achou legal ou achou chato, porque críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Se inscreva, ative o sininho, um brinde ao conhecimento. E tchau, obrigado por assistir.